Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para bater esse papo aqui com vocês sobre a temática proposta. Eu acho que a gente pode partir de uma afirmação muito simples e pode parecer muito óbvia, mas ela não é tão óbvia e corriqueira em outros tempos, que é a afirmação de que ninguém discorda no mundo hoje que a economia mundial capitalista se encontra numa crise, numa profunda crise. Pode ter discordâncias e distintas interpretações sobre a profundidade, quando começou, quando vai acabar, se é que vai acabar, de que forma vai acabar, mas que estamos em crise, ninguém discorda. Isso pode parecer uma afirmação óbvia e portanto, não precisaria ser dita, mas é que não é muito comum, na história do capitalismo, que todo mundo, mesmo gente conservadora, de direita, que procura tergiversar isso, é muito raro ter esse grau de concordância a respeito de que estamos em um momento de crise da economia mundial capitalista. Onde sim começa a ter alguma desavença é justamente na natureza da crise, no que provoca essa crise. E aí sim, e não só conservadores, não só ortodoxos de direita, mas inclusive outro tipo de pensamento, e inclusive hegemônico, a gente costuma muito ouvir por aí de que nós estamos justamente no momento de crise da economia mundial capitalista em função dos efeitos da pandemia, em função dos efeitos da eclosão da Covid-19 e de sua propagação pandêmica para o globo, e, portanto, com os impactos que a pandemia tem sobre a estrutura produtiva, sobre a paralisação dos mercados, isso constituiria a crise pela qual nós estamos passando. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês é de que isso é falso. Ou seja, a pandemia não é a causa da crise, a economia mundial capitalista vem em crise já há algum tempo, antes do estouro da Covid-19, portanto, antes da propagação pandêmica neste ano, pelo globo terrestre. Mas antes disso, eu gostaria de deixar claro o seguinte: não me espanta que, mesmo algumas perspectivas mais críticas, entendam a causa desta crise como sendo a pandemia, porque isso é próprio justamente de uma teoria econômica, ou de teorias econômicas, que não tem uma boa explicação para a crise. Não é uma casualidade histórica que toda vez que o capitalismo entra em crises profundas, estruturais, a teoria econômica, não só hegemônica, mas inclusive muitas heterodoxas, também entra em crise, porque elas têm seríssimas lacunas na explicação desse movimento pendular ou cíclico do processo de acumulação de capital, que era o que Marx chamava de crise cíclica. Isso é um tema que a gente pode tratar em outro momento, mas o fato concreto é que não me espanta que as teorias econômicas procurem explicações exógenas, enfim, a mensagem em última instância, a mensagem política, inclusive, desse povo, é tentar nos fazer crer que o capitalismo não tem nada a ver com as crises, que as crises são uma mera anomalia, não tem nada a ver com a natureza do funcionamento do capitalismo. E, na verdade, as crises são necessárias ao funcionamento do capitalismo. Mas, pois bem, se a pandemia não é a causa da crise atual pela qual passa a economia mundial capitalista, é preciso reconhecer que a pandemia não é irrelevante para a crise. Ela é muito importante para a crise. E ela é muito importante, basicamente, por duas coisas. Primeiro, porque aprofunda a sua intensidade, é inegável isso. Se não fosse a pandemia, a crise do capitalismo teria outra intensidade. E segundo, que é o que eu quero explorar mais aqui, é o que a pandemia muda a forma. A crise pandêmica, para dar um nome para isso, para essa terceira fase da crise, é justamente isso. É o desdobramento, por que se apresenta assim, eu pretendo explicar rapidamente, mas é o desdobramento atual, contemporâneo, a terceira fase de uma crise do capitalismo que estourou lá em 2007, portanto, há exatos 13 anos atrás. Ela estoura em 2007, estoura pelo estouro da bolha no mercado subprime imobiliário americano, por razões do funcionamento desse mercado, e de lá para cá a economia mundial capitalista está em crise, numa crise estrutural, com alguns miniciclos de lá para cá, mas o fato concreto é que ela não conseguiu se recuperar desde lá até agora. Então, nós vivemos na crise estrutural do capitalismo desde 2007, que se espraia a partir de 2008. Eu pretendo demonstrar isso rapidamente.
Mas que crise é essa? Qual é a natureza dessa crise que estoura lá em 2007? É a crise do capitalismo contemporâneo, ou para ser mais rigoroso, é a crise da forma histórica específica a partir da qual o capitalismo se reconstruiu desde sua última grande crise estrutural, que estourou no final dos anos 60, início dos anos 70 do século passado. De lá para cá, ou seja, quando estoura lá a crise nos anos 60, 70 do século passado, o capitalismo se reconstruiu, não nas mesmas bases, não nas mesmas taxas de acumulação que no período de crescimento anterior, do segundo pós-guerra, mas constrói-se o capitalismo contemporâneo, que tem várias características, aqui é tema para a gente ficar até amanhã conversando, mas está relacionado com a reestruturação produtiva, está relacionado com o neoliberalismo, está relacionado com os processos de abertura comercial e liberalização financeira, enfim, muita coisa aqui relacionada, que constitui, é necessária para entender o que é o capitalismo contemporâneo. Mas eu vou ressaltar apenas duas que me interessam. A primeira delas é que o capitalismo, desde os anos 70, de maneira acelerada, nos anos 80 e 90 do século passado, e mais ainda depois disso, acelerou muito o que o Marx, na seção 2 do livro 2 do Capital, chamava de rotação do capital. Ou seja, o capital passou a cada vez demorar menos tempo para fazer o que faz. E, ao diminuir o tempo de rotação do capital, como o Marx lá demonstra, isso reduz a taxa anual de mais-valor, ou de mais-valia, o que implica, aumenta a taxa anual de mais-valor ou de mais-valia, o que implica no desdobramento de um aumento na taxa anual ou periódica de lucro. Portanto, o incremento da rotação do capital, a diminuição no tempo de rotação do capital, impacta positivamente na taxa de lucro. Então, isso permitiu ao capitalismo contemporâneo criar novas bases de acumulação naquele momento. A outra característica que eu gostaria de destacar é que se define uma nova forma de valorização histórica, uma nova forma histórica de valorização, que está relacionada com a categoria que o Marx desenvolve lá no livro 3 do Capital, que ele chama de capital fictício. O capital fictício basicamente, aqui um tema mais complexo, mas basicamente é justamente a constituição ou a venda hoje, de direitos de apropriação no futuro, de um valor que ainda não foi produzido. Ou seja, a lógica de valorização fictícia inverte o que é o sentido mais tradicional do capital. O capital pré-existe na forma de dinheiro, compra meios de produção, força de trabalho, entra no processo produtivo, transforma a mercadoria, valoriza a mercadoria, vai ao mercado e, se der sorte, realiza aquele valor valorizado, confirmando o processo de valorização. Então, o capital pré-existe, produz, e a produção lhe permite a ele se apropriar, essa mais-valia, o mais-valor é apropriada sob distintas formas, lucro, juros, lucro comercial, enfim, a forma como Marx trabalha isso lá no livro 3 do Capital. O que o capital fictício faz é inverter essa lógica. Primeiro que o capital não pré-existe. O que pré-existe é a expectativa de uma apropriação no futuro. E com base nessa expectativa futura de apropriação sobre um valor que ainda não foi produzido, hoje, portanto, se antecipa no tempo, quem tem essa ideia, o empresário ou o capital, escreve lá num papelzinho que ele vai repassar os direitos de apropriação desse valor no futuro para quem comprar hoje, ao preço de mercado de hoje, esse papelzinho, esse título de dívida. Então, isso é capital fictício, percebam? É um capital que não pré-existe. O que pré-existe é a expectativa de apropriação futura sobre um valor que, porventura, pode vir a ser produzido. Traz-se isso para o tempo presente, o Marx, em economia, chama isso de capitalização. Isso, no presente, é precificado ao valor de mercado, e o seu proprietário vai ao mercado, vende esse papel, e, em vendendo esse papel ao preço de mercado, constitui capital. Então, percebam que se inverteu a lógica. Agora, pela lógica fictícia de valorização do capital, espera-se uma apropriação no futuro, com base nisso, constitui-se um capital. Marx chama isso de capital fictício, porque você constitui um capital que é real, não é falso, não é mentira, é real, mas você constitui o capital com base numa expectativa, numa ficção, por isso capital fictício. Que a constituição fictícia do capital, com base nesse processo de capitalização, permite ao capital adentrar o terreno produtivo, produzir valor e, com isso, lá na frente, dar conta daqueles direitos de apropriação sobre esse valor que foram vendidos previamente no tempo presente. Então, é isso que caracteriza o capitalismo contemporâneo. Qual é o ponto?
central do capital fictício, da lógica fictícia de valorização do capital. Tem uma dialética implícita. Por um lado, ele é disfuncional. Por que ele é disfuncional para o capitalismo? Porque o capital fictício em si, ou seja, esses títulos de apropriação sobre valor, são títulos de apropriação. Eles, em si, não contribuem diretamente para o processo de produção do valor. O que significa dizer que se essa massa de títulos ou de capital fictício é superproduzida ou é superacumulada e o processo de produção do valor não acompanha no mesmo ritmo, a crise que, porventura, pode cobrar esses direitos de apropriação vão implicar numa redução da taxa de lucro. Quando você vende muitos direitos de apropriação sobre um mesmo valor que não é produzido na mesma magnitude, isso significa que o pedacinho daquele valor produzido que vai corresponder a cada um dos proprietários desses direitos de apropriação diminui. Esse pedacinho, em economia, no capitalismo, se chama taxa de lucro. Portanto, isso é uma disfuncionalidade do capital fictício. Tende a puxar pela disfuncionalidade a taxa de lucro para baixo. Mas tem o outro lado. Qual é o outro lado? Que o capital fictício permite a aceleração do tempo de rotação do capital. Não existe forma mais clara de aumentar a velocidade de rotação que trazer um futuro que a gente nem sabe se iria acontecer para o presente. É justamente o que o capital fictício faz. E ao diminuir o tempo de rotação do capital, contribui indiretamente, de forma mediada, para que a taxa de lucro suba. Essa dialética é que está em jogo no capitalismo contemporâneo. Muito bem. Antes de ir para a crise diretamente, é preciso deixar claro que não se trata com uma perspectiva mais tradicional keynesiana, reformista, o que caracteriza muitas frações do marxismo. Isso não significa que se trata de um problema específico do setor financeiro. Não. O que acontece no capitalismo contemporâneo é que essa lógica de valorização fictícia contamina todo e qualquer capital, esteja onde ele estiver. No setor primário, no setor secundário, no setor terciário e, inclusive, obviamente, no setor financeiro. Então, não é um problema de superdimensionamento de uma esfera financeira em detrimento de uma esfera produtiva. Não, o problema é mais complexo e mais grave. Muito bem. O que estoura em 2007 é justamente a contradição presente nessa lógica de valorização fictícia. Foram superacumulados direitos de apropriação sobre um valor que não foi produzido na mesma magnitude. Isso se explicita no mercado subprime imobiliário americano em 2007 e 2008, por razões específicas do comportamento desse tipo de mercado, e o que estoura ali e se mundializa em 2008 é justamente essa superacumulação de capital fictício. Muito bem, o que acontece ali? Você tem um excesso de oferta desses papéis, o mercado tende a precificar para baixo, o que implica a desvalorização desse capital, e vários bancos quebraram, né? Todo mundo lembra do Freddie Mae, Fannie Mae, enfim, o Lehman Brothers, que foi vendido a um preço simbólico de $1, mas quando chegou a vez do Goldman Sachs, aí por razões da geopolítica, da formação no bloco de poder nos Estados Unidos desde sempre, o Goldman Sachs não pode quebrar, e a partir dali, e não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, começou a se conformar a segunda fase dessa crise. Ou seja, para responder ao estouro da primeira fase, os estados nacionais entraram na brincadeira, aumentando a demanda por esses papéis, e por isso é que os estados nacionais se viram na obrigação de realizarem ajustes fiscais, ou seja, economizar com despesas não financeiras, saúde, olha o preço que a gente está pagando hoje, saúde, educação, salário de funcionalismo público, tudo isso foi ajustado para que a poupança pública fosse criada, permitindo aos estados financiarem a sua atuação nos mercados financeiros, para que aquele capital fictício superacumulado não fosse precificado para baixo. Só que o rombo era muito grande. Então, só o ajuste fiscal foi insuficiente. E que os estados fizeram, a partir dali, aceleraram, não foi criado ali, mas aceleraram o crescimento da dívida pública. Estado emitindo mais dívida pública, vende no mercado, e isso permite o financiamento da atuação desse Estado para comprar aqueles títulos de capital fictício que estavam superacumulados. Ou seja, a segunda fase da crise, que estoura 2010, 2011, especificamente na zona do euro, é justamente o desdobramento disso. O crescimento exponencial da dívida pública coloca em xeque a rolagem dessa dívida pública, não só na Europa, mas estoura especificamente na Europa, mas isso aconteceu no mundo inteiro, e ali nós tivemos a segunda fase da crise. Muito bem, de lá para cá o que nós tivemos foi que nem se resolveu a primeira fase da crise, porque o problema central é que você tinha títulos de apropriação
superacumulados, eles não foram precificados para baixo, porque o Estado tentou ganhar tempo na sua atuação, e, por outro lado, você teve o efeito turbinado da não resolução da primeira fase, que foi o crescimento do estoque da dívida, que, por mais que fossem feitos recorrentemente ajustes fiscais para tentar dar conta disso, a dívida pública foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabia, a extrema-direita, desde a extrema-direita à extrema-esquerda, que a terceira fase da crise ia estourar. O que não se sabia é por onde vinha. Se apostou em algum momento no estouro da bolha no mercado imobiliário chinês. Tinha uma bolha, continua tendo uma bolha lá. Apostou-se em algum momento, por exemplo, no início desse ano, no estouro via mercado futuro do preço do petróleo. Lembre-se que no começo do ano você teve, por razões várias, uma queda brutal no preço do petróleo, que colocou em xeque o funcionamento da economia mundial. O fato concreto é que a pandemia, pelas razões específicas do que é a pandemia, como eu falei ao início, conformam a terceira fase da mesma crise, a crise estrutural do capitalismo, ou seja, a crise da lógica de valorização fictícia do capital. É isso que nós estamos vivendo hoje. A pandemia não é a causa da crise, ela não é irrelevante, porque aprofunda a intensidade dessa crise, 2, porque dá uma terceira forma, uma terceira fase para essa crise estrutural do capitalismo que tinha estourado lá em 2007, 2008. Analisar a situação que a gente se encontra hoje, desde o ponto de vista da teoria marxista da dependência, significa, para ir ao espírito, digamos assim, da teoria marxista da dependência, é tentar entender quais são as especificidades, as particularidades desse capitalismo, com as mesmas legalidades, com os mesmos movimentos do capital, enfim, mas quais são as especificidades, ou seja, o que é particular no capitalismo, em economias que não são economias imperialistas, não fazem parte do centro da acumulação mundial de capital, ou seja, tem pouco a apitar, ou a conformar, ou a decidir sobre como, historicamente, essa acumulação de capital vai se dar em vários períodos históricos. Então, o principal objetivo da teoria marxista da dependência é entender, evidentemente, desde um ponto de vista marxista, as especificidades particulares de um capitalismo dependente. Mas nunca nos esquecendo que se trata de capitalismo, são as mesmas legalidades. A questão é qual é a dialética implícita no fato de que distintas economias, por conta de eu ter uma divisão internacional do trabalho diferenciada entre distintas economias, então qual é a especificidade dessas economias dependentes em relação às economias imperialistas? Seria uma espécie de contraface à teoria marxista do imperialismo, seria a teoria marxista da dependência. Muito bem. E o que caracteriza a dependência? O que caracteriza uma economia dependente? Basicamente, para dizer de maneira muito rápida, o que caracteriza as economias dependentes é o que se costuma chamar nessa tradição de processos de transferência de valor. É um nome, talvez não seja um nome mais apropriado, porque o nome não contém a ideia em si do que está querendo ser tratado, mas enfim. Mas um pouco a ideia aqui é justamente resgatar lá de Marx a dialética entre a produção e a apropriação do valor, ou para ser mais específico, o fato de que existem critérios específicos para capitais produzirem mais ou menos valor, e existem critérios com relativa autonomia específicos na apropriação, ou seja, o quanto cada capital vai se apropriar daquele valor produzido, não condiz diretamente e imediatamente com as formas específicas como aquele capital em específico participou na produção de valor. De forma tal que cada capital em particular não vai se apropriar necessariamente daquele valor que produziu. Isso nos leva à temática, levava lá em Marx a temática da concorrência entre os capitais. Pois é, essa ideia que está lá em Marx, desde o livro 1 até o livro 3 do Capital, é o que procura ser tratada aqui na teoria marxista da dependência. Então, qual é a ideia? A ideia é que seja do ponto de vista da concorrência, e uma observação aqui é importante, a categoria central de análise, em uma teoria, se é marxista da dependência, tem que ser o capital, e a relação dialética entre capital e a força de trabalho na compra e venda da força de trabalho para a produção do mais valor, para a constituição do capital. A categoria central é o capital. Porque, às vezes, se analisa a dependência desde um ponto de vista mais weberiano, digamos assim, onde a unidade ou categoria central de análise é o Estado Nacional. Estou querendo dizer com isso que o Estado Nacional não seja importante,
Mas é que os estados nacionais no capitalismo são, antes de tudo, capitalistas, e, portanto, a unidade, a categoria central de análise tem que ser o capital. Muito bem. A teoria marxista da dependência, portanto, parte da identificação de distintos mecanismos que fazem com que parcela do valor, ou do mais valor produzido por capitais que operam nesses capitalismos dependentes, não sejam apropriados por esses capitais, sejam apropriados por capitais que operam nos centros imperialistas, nas economias imperialistas, nessa dialética da economia mundial, e, portanto, passem a fazer parte da dinâmica de acumulação de capital desses capitalismos imperialistas e não dos capitalismos dependentes. Você tem vários mecanismos para isso. Você tem o mecanismo de transferência de valor na concorrência, na produção dentro de um mesmo setor. Ou seja, dentro de um mesmo setor, capitais que, via de regra, mais produtivos operam em economias centrais, tendem a se apropriar de uma fração da mais-valia extraordinária, diria o Marx, que é produzida por capitais menos produtivos na produção da mesma mercadoria, quando eles estão produzindo nas economias dependentes. Você tem um mecanismo via preços de produção, ou seja, na concorrência entre distintos setores que, em média, são mais produtivos, via de regra, que estão centralizados às economias imperialistas, acabam captando massa dos lucros que são produzidos por setores com menor produtividade que, via de regra, estão nas economias dependentes. Você tem outro mecanismo que é justamente o fato de que, normalmente, empresas transnacionais ou empresas monopolistas, oligopolistas, têm suas sedes relacionadas a justamente as economias centrais, imperialistas. E é justamente esses setores ou esses capitais que têm uma possibilidade de manter um preço de mercado por mais tempo acima dos preços de produção, que permite, portanto, superlucros para esses capitais e, portanto, também mecanismo de transferência de valor. Além disso, você tem mecanismo de transferência de valor em relação à conta de capital, ou seja, normalmente economias dependentes são importadoras de capital, seja capital direto, investimento direto estrangeiro, seja capital financeiro ou capital de portfólio. De uma forma ou de outra, essas economias importadoras de capital se veem na obrigação de pagar um serviço por essa importação de capital, seja no pagamento de juros, de principal de dívida, de amortização de dívida, pagamento de royalties, transferência de lucros e dividendos, ou seja, formas relacionadas à conta de capital ou conta financeira que dizem respeito ao fato com que esse capitalismo tem que produzir um valor para fazer frente a esse serviço do capital que não é daqui, é um capital estrangeiro, digamos assim. Enfim, esses mecanismos de transferência de valor. Isso aí são os condicionantes estruturais da dependência. Só que esses condicionantes estruturais da dependência têm que ser sempre analisados do ponto de vista da conjuntura. O que significa isso? Que dependendo da conjuntura, do cenário externo, da economia mundial, esses determinantes estruturais podem ser aprofundados. Se o cenário externo estiver ruim, esses mecanismos de transferência de valor são aprofundados. Ou, se o cenário externo estiver favorável, esses mecanismos podem ser, atenção, aliviados, eles nunca são resolvidos e nem criados pela conjuntura. A conjuntura não determina a estrutura. Um cenário externo favorável que aliviou os condicionantes estruturais da dependência, a gente viveu no começo desse século, justamente até antes do estouro da crise de 2007, 2008. O cenário externo favorável nos permitiu várias coisas. Isso aliviava os mecanismos de transferência do valor e permitia uma margem de manobra maior para esses capitalismos dependentes. O problema é que, com o estouro da crise de 2007, a partir de 2007, o cenário externo se reverte, passamos a viver um cenário externo extremamente desfavorável, que acabou aprofundando e intensificando os determinantes estruturais, os mecanismos de transferência do valor. O fato concreto é que, aprofundados os determinantes estruturais ou aliviados em função da conjuntura externa, o capitalismo dependente, e é isso que ele tem de específico, em função desses mecanismos de transferência de valor, exige-se dele uma maior exploração do trabalho, portanto, uma maior produção de valor, para que mesmo que parte desse valor ou mais valor seja transferido, entre aspas, o que fique aqui garanta a esse capitalismo dependente uma certa dinâmica de acumulação interna. Por isso que a teoria marxista da dependência trabalha com a categoria central de superexploração do trabalho, da força de trabalho. Essa necessidade do capitalismo dependente, que já tem, por ser capitalismo, nunca nos esqueçamos disso, mas é uma necessidade aprofundada, redobrada de explorar ainda mais o trabalho,
por conta dos mecanismos de transferência de valor. Portanto, a teoria marxista da dependência nos permite entender, a especificidade das economias dependentes na divisão internacional do trabalho dentro da economia capitalista mundial, e 2, a especificidade dessa dependência em distintas conjunturas, por exemplo, como a conjuntura que a gente vive hoje, de um cenário de crise estrutural do capitalismo contemporâneo que vem desde 2007, nas suas distintas fases. Bom, e com isso nós chegamos, então, à particularidade da economia brasileira, da sociedade brasileira, nesse contexto de crise estrutural do capitalismo contemporâneo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que, ao contrário do que o Paulo Guedes e o governo nos fez crer e recorrentemente nos volta a fazer crer, a economia brasileira não está em crise por causa da pandemia. A pandemia não é a causa da crise da economia brasileira. A economia brasileira já vem em crise há pelo menos uns 4, 5 anos. Prévio antes ao Bolsonaro, prévio antes ao Temer. A economia brasileira já vem em crise há um bom tempo. E por que ela já vem em crise há um bom tempo? Justamente porque a economia brasileira é dependente e, portanto, sofre as determinações estruturais de uma economia dependente, agravadas pela conjuntura do capitalismo mundial que está em crise desde 2007, 2008. O que acontece é que a economia brasileira demorou, por várias razões, a sofrer os impactos mais profundos dessa crise estrutural do capitalismo. Mas isso já vem de algum tempo. Então, a pandemia não é a causa da economia brasileira. Além disso, porque poderia dar a impressão que, portanto, os governos não têm nada a ver com isso. Não, os governos têm muita coisa a ver com isso. Ou seja, a economia brasileira está em crise porque ela é dependente, o capitalismo mundial está em crise, e nós também, de alguma maneira, sofreríamos esses impactos. Acontece que, a estratégia de desenvolvimento implementada pelos distintos governos brasileiros, e vale inclusive para os governos do PT, adicionalmente com a política econômica implementada pelos distintos governos, agravou o problema. Então, percebam, a estratégia neoliberal de desenvolvimento, que não começa com o Temer, vem desde os governos do PT. Ou seja, essa ideia de que é preciso ter estabilização macroeconômica e promover reformas estruturais com privatização, abertura comercial, abertura financeira, abertura da conta de capital, etc., etc., isso vem desde os governos do PT. O Brasil começou com isso lá no início dos anos 90. Alguns governos do PT conseguiram algum alívio nisso por conta do cenário externo favorável, mas eles implementaram a mesma agenda, talvez com um perfume, uma maquiagem um pouco distinta, mas o neoliberalismo estava ali presente. Qual é o problema? O problema é que o neoliberalismo aprofunda os mecanismos de transferência do valor, portanto, reforça ainda mais os determinantes estruturais da dependência. Então, a economia brasileira está sofrendo hoje em dia justamente o impacto acumulado de uma implementação de uma estratégia de desenvolvimento neoliberal que aprofunda a dependência, ou seja, o grau de dependência da economia brasileira só aumentou. Reforçado ainda mais pela política econômica ortodoxa, que já vem há algum tempo, de necessidade de austeridade econômica, portanto, uma política fiscal de promoção de mega superávit primários, com a desculpa de controlar a dívida pública, e de uma política monetária que tem um regime de metas de inflação, portanto, para tentar controlar a inflação. O que significa, portanto, que a pandemia não é a causa da crise da economia brasileira. A crise da economia brasileira está relacionada, em um nível mais alto de abstração, ao fato de ser uma economia dependente. 2, num nível de abstração um pouco menor, ao fato que já estamos há décadas implementando o neoliberalismo, e isso tem seu preço. 3, no nível menor ainda de abstração, por conta de uma política econômica ortodoxa de austeridade que aprofunda os efeitos recessivos dessa nossa subordinação maior ao mercado mundial capitalista. E 4, no último nível de abstração mais concreto, o fato de que este governo em específico, o governo Bolsonaro, comete as barberagens que comete. Então, estourada a Covid-19, eu estou falando, portanto, de 2020 agora, os efeitos da pandemia, qual é a primeira reação do governo Bolsonaro? Lembre-se disso, é importante lembrar disso. A primeira reação do governo Bolsonaro foi o seguinte: não temos que mudar a nossa estratégia econômica, porque a melhor maneira de responder aos impactos econômicos, sociais
da pandemia é justamente acelerarmos nossa agenda. Qual agenda? Austeridade, privatizações e reformas neoliberais. Ou seja, um neoliberalismo ainda mais endurecido. Rapidamente o governo foi obrigado a mudar seu discurso, porque o mundo inteiro, inclusive estados nacionais tão ou mais neoliberais e conservadores de extrema-direita, como é o governo Bolsonaro, se deram conta que em momentos de profunda crise, o Estado tem que, obrigatoriamente, independente do que você professe e ache em termos de interpretação teórica, o Estado tem que implementar políticas econômicas anticíclicas. E, portanto, o Estado tem que implementar uma política monetária de aumento da oferta de moeda e uma política fiscal que contraria a austeridade, ou seja, o Estado tem que gastar mais. O que significa, no curtíssimo prazo, que o Estado vai ter que conviver com déficit público e com maior endividamento. O mundo inteiro se deu conta disso. Nós, aqui no Brasil, demoramos um pouco para nos darmos conta disso e, num segundo momento, implementamos políticas econômicas anticíclicas promovidas pelo Estado. Mas mesmo aí, é preciso que se diga, muito tímidas. Bom, tímidas para um lado, porque do ponto de vista da concessão de crédito para o sistema bancário e financeiro, fomos tudo menos tímidos, ou seja, o Banco Central liberou, e muito, a concessão de crédito para o sistema financeiro e bancário. Esse crédito não foi para a ponta do sistema, para crédito para consumo e crédito para produção e crédito de capital, portanto, não teve impacto sobre o nível de atividade econômica, promoção de emprego, renda, produção, justamente porque vivemos um momento de profunda crise econômica, e o sistema bancário financeiro, quando estamos em um momento de profunda crise econômica, segura esses recursos, não repassando esse crédito para a ponta. Então, teve pouquíssimos impactos no nível de atividade da economia brasileira. Mas não fomos tímidos por esse lado. Fomos, sim, muito tímidos na concessão de uma política fiscal, por exemplo, o Estado gastando para tentar contornar os impactos econômicos e sociais da crise. E aqui temos vários exemplos sobre isso. O caráter extremamente tímido, por exemplo, do auxílio emergencial, em que pese todo o mau gerenciamento desse auxílio emergencial, mas tímido, na magnitude, um pouquinho mais de 50% do salário mínimo, durante 3 meses, e não para todo mundo, para muitos, é verdade, mas não para todo mundo. E aqui tem toda uma discussão da corrupção, e das pessoas que não tinham direito acabaram pegando esse auxílio, enfim, mas não vou entrar nessa seara. Mas que, primeiro, pontual, 3 meses, e ali acabaria, que se viu a necessidade de que permanecesse até o final desse ano, mas mesmo permanecendo até o final desse ano, pela metade do preço, pela metade da magnitude, ou seja, já era pífio, algo um pouco acima de 50% do salário mínimo, que no Brasil já é uma piada, já é pífio, e se mantém até o final do ano mais 3 parcelas com um valor ainda menor, ou seja, a metade de algo que era pífio. Portanto, se trata de um auxílio emergencial pífio, tímido, uma política fiscal de apoio a quem mais precisa, extremamente tímida. Política de concessão de crédito que acabou sendo direcionada basicamente para as grandes empresas, que são justamente as que menos precisam, e as que menos geram emprego. Portanto, as pequenas e médias empresas que geram mais emprego não tiveram tanto acesso a esse crédito de capital, o que significa que essas empresas ou quebraram ou estão para quebrar, o que significa que nós ainda não vimos o impacto mais profundo dessa crise na economia brasileira do ponto de vista do emprego. O emprego tende a crescer, isso já sem levar em consideração as formas de subemprego, de subcontratação, emprego informal, enfim, os aspectos mais desestruturados no mercado de trabalho. Eu estou falando do desemprego em si, o desemprego mesmo, aquele que está sendo contabilizado pelas estatísticas oficiais. Se a gente levar em consideração subemprego, informais, etc., então essa taxa já explodiu, já chega a mais de 30% da população economicamente ativa, com certeza. Então, nós temos ainda nesse segundo momento em que o governo brasileiro reconhece que precisa intervir e implementar políticas econômicas anticíclicas extremamente modestas, em todos os sentidos, e com um prazo de validade, até o final do ano. Eu quero ver o que vai acontecer no ano que vem, porque os efeitos da pandemia sobre a economia mundial não vão acabar no final do ano.
Mas eu quero terminar com algo que me parece extremamente importante, que já está sinalizado, já estava lá desde o início, ou seja, quando o governo não reconhecia a necessidade de atuar de um ponto de vista mais anticíclico, mas está presente já agora, quando se lançam esses programas, distintos programas de uma política econômica anticíclica, cresceram de lá para cá e agora se explicitam, que é o que está na mesa, que é justamente a volta à primeira fase, ou seja, a volta ao neoliberalismo mais endurecido, a um monetarismo mais característico, conforme a formação do Paulo Guedes, quando ele fez seu doutorado em Chicago, que é sempre o tema, tá, e quem financia isso? Ou seja, se a intervenção do Estado com política econômica anticíclica vai levar, e vai mesmo, já levou, a um aumento do déficit público e um aumento da dívida pública, nós temos que financiar isso. Portanto, o que eu estou querendo colocar aqui, o que mais me preocupa daqui para frente, no inclusive pós-pandemia, é que já faz parte da agenda do governo que, justamente para compensar o rombo nas contas públicas em função da atuação do Estado, será necessário daqui para frente um aprofundamento da agenda neoliberal, com mais austeridade e mais reformas. Mais austeridade e mais reformas. Um neoliberalismo endurecido, mais forte, mais bruto, com todas as suas consequências econômicas, sociais e políticas, que nós já vimos nesse quase 2 anos desse governo. Portanto, pode ser que o caráter conservador, neoliberal, endurecido, embrutecido desse governo só piore daqui para frente. Por mais que ele tente ali criar uma ou outra política social compensatória, como renda cidadã, para ter alguma espécie de capitalização política com votos lá na frente, o que mais me preocupa é o endurecimento da agenda neoliberal e conservadora desse governo daqui para frente, com a desculpa de que isso é necessário para ajustar o fato de que o Estado teve que gastar durante a pandemia. Portanto, o cenário para a economia brasileira para frente é de piora. Por quê? Voltando ao começo da minha intervenção. Porque o neoliberalismo e a política econômica de maior austeridade aprofundam os efeitos da crise da economia mundial sobre uma economia dependente como é a economia brasileira. Infelizmente, esse é o cenário que eu vejo daqui por diante.